sempre. Amém. Profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória. Sempre. Amém. A Ele toda glória, a Ele todo louvor. Deus esteja abençoando também a nossa irmã Andressa por esse louvor. Nós vamos estar ouvindo a irmã Marisa, mas nós queremos fazer as apresentações dos irmãos que estão conosco, né? Temos ali atrás um jovem, um Maicon, né? Deus te abençoe, viu, meu irmão? Sinta-se bem em nosso meio, fique à vontade. Temos também aqui meu cunhado Tiago, né, vindo de Astorga, irmão da Jéssica. Deus te abençoe também. Gostaria de pedir que vocês, por gentileza, se colocassem em pés. Nós vamos estar saudando com bem-vindo. Tem também a minha sobrinha, né, a Maria Vitória, filha do meu cunhado, irmão Tiago, né? Deus abençoe também vocês. Como que nós vamos dizer para os irmãos? Sois bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Podemos tomar assento. Os irmãos que nos assistem também pela internet, também, Deus abençoe em nome de Jesus. A nossa irmã Marisa está com a oportunidade e logo após nós estaremos fazendo a ministração da oferta com o pastor Pedro. Saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor. O tempo não passa em vão, cada minuto tem a sua explicação. No meu e no seu viver, só vai acontecer somente aquilo que Deus preparou e nada mais, nada além mais, nada além mais vai acontecer no seu viver além do que Deus preparou pra você. Nada além mais, nada além mais vai acontecer no seu viver além do que Deus preparou pra você. Esqueça os porquês, também os talvez, só saiba tudo o que aconteceu. Foi permissão de Deus, cada lágrima permissão de Deus, cada sorriso permissão de Deus, cada perda é permissão de Deus, cada conquista permissão de Deus, cada luta permissão de Deus, cada vitória permissão de Deus, cada morte é permissão de Deus, cada vida permissão de Deus, tudo é permissão
Saúde a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por estarmos aqui. Estamos em pouco, mas o importante é a presença de Deus, né? Jesus disse que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estaria no meio. Vamos ler no livro do Êxodo, livro do Êxodo, capítulo 35, vamos ler um versículo apenas. Encontramos aqui versículos anteriores, quando Moisés desceu do Monte Sinai, após 40 dias, e diz que o seu rosto, a pele do seu rosto brilhava, e o povo temia se chegar a ele. E ele transmitiu ao povo tudo o que Deus tinha lhe falado e ordenado que transmitisse. E aqui continua, nesse versículo do capítulo 35. Podemos ler 34, aliás, 4 e 5. Falou Moisés, mais Moisés, a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto a trará por oferta alçada ao Senhor, ouro e prata e cobre. Isto era a construção, né, do tabernáculo e utensílios e coisas assim por diante. Então aqui nós vemos que diz que o Senhor disse, Moisés transmitiu, e disse trazer para o Senhor. Então tudo que nós fazemos, o que nós trazemos para a casa de Deus é para o Senhor. É coisa sagrada. E ai daquele que puser a mão nisso, né, como tem acontecido às vezes em outros lugares. Então é coisa sagrada aquilo que se traz para a casa do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, como a tua palavra nos ordena, nós também, Senhor, trazemos nos cultos, Senhor, que participamos, a nossa oferta que é para o Senhor, para a tua casa. Portanto, abençoa, Senhor, a tua igreja, que neste momento vai contribuir. Ó Deus, supre as necessidades do teu povo, Senhor. Abençoa aquele que gostaria também, mas não tem no seu bolso, quem sabe, alguns centavos, como aquela viúva, para dar, Senhor, para o Senhor. Mas abençoa, Deus, que o desejo do seu coração se cumpra, Senhor, e que brevemente ele possa também contribuir, Senhor, para a obra que não é nossa, é tua, Senhor. Não é para o homem, mas é para o Senhor. Abençoa, Deus querido, multiplicando, abençoando todos aqueles que de coração aberto contribuem para a tua obra. E abençoa a continuidade deste culto, é o que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Enquanto nós estaremos contribuindo, a nossa irmã Jéssica vai estar louvando ao Senhor com um de seus hinos. Aleluia. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém? Graças a Deus. Filho meu, não temas, não fiques assim, desse jeito.
O teu clamor chegou a mim, estou aqui. Eu sei que o mal só vive cercando você na estrada, tentando roubar tua fé até desistir. Pode ser grande o seu problema, mas eu sou maior que tudo. Acalma esse vento forte e lhe ajudo a prosseguir. Como ajudei os meus servos de outrora, não abandono a quem me clama e chora. Eu sou teu Deus, eu sou teu Deus. Eu acalmo o mar, não temas, ó meu filho, eu vim lhe ajudar. Sou seu porto seguro, pode confiar. Eu sou maior que tudo, então pra que temer? Eu estou com você. Eu acalmo o mar, estou na sua frente, sou seu guardião. Lhe guardo e lhe seguro com as minhas mãos. Eu sou maior que tudo e vou lhe abençoar. Você vai triunfar. Confia, vai em frente, não desista, não se entregue. Veja a bandeira da vitória que se ergue. Eu estou contigo, te ajudo e te liberto. Toda tempestade eu faço acalmar. Eu sou o seu Senhor e lhe ajudo a toda hora. Quem é contra ti vai contemplar sua vitória. Quando eu abençoo, ninguém pode intervir. Eu sou Deus, eu sou Deus. Eu acalmo o mar, não temas, ó meu filho, eu vim lhe ajudar. Sou seu porto seguro, pode confiar. Eu sou maior que tudo, então pra que temer? Eu estou com você. Eu acalmo o mar, estou na sua frente, sou seu guardião. Lhe guardo e lhe seguro com as minhas mãos. Eu sou maior que tudo e vou lhe abençoar. Você irá cantar o hino da vitória. Você irá cantar o hino da vitória. Você irá cantar. Amém. Amém, meus irmãos? Você irá cantar o hino da vitória, amém? Vamos nos colocar em pé, o presbítero irmão Adão vai estar ministrando a palavra do Senhor. Mas antes eu gostaria de justificar a ausência do nosso pastor Lazim, juntamente com mais alguns irmãos que estão na 7ª EBM, ali na sede, né? Que está acontecendo ali, está uma bênção, a 7ª EBM ali. Então, nosso pastor está ali, juntamente com mais alguns irmãos. Vamos orar ao Senhor. E o presbítero irmão Adão estará ministrando a palavra do Senhor. Nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de nesta noite louvar ao teu nome. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, mas neste momento, Senhor, nós queremos ouvi-lo falando conosco através da tua palavra, Senhor. Meu Deus, que o Senhor coloque, Senhor, na boca do teu servo, Senhor, aquilo da qual o Senhor encheu o coração dele, Senhor, nessa tarde. Deus, e que nós possamos não somente ser ouvintes, mas também que nós venhamos praticar, ó Pai, a sua palavra, Deus, em nome de Jesus. Nos abençoe pela sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Aleluia. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 24. Mateus, capítulo 24. A partir do primeiro versículo nós estaremos lendo alguns versículos aqui
para a nossa meditação nesta noite. Estamos gratos a Deus por esta grande oportunidade, a qual Ele nos dá nesta noite, poder estarmos aqui reunidos, adorando na beleza da sua santidade, né? Ainda que um número mais pequeno, porém, mas sabemos que Jesus, Ele prometeu estar conosco, não era somente quando estivéssemos em um número de pessoas, um número alto, muitas pessoas reunidas, mas Ele disse que quando estivéssemos reunidos em 2 ou 3 pessoas, reunidos em seu nome, Ele disse, aí estarei no meio deles. Aleluia! Como Ele está no meio de 2 ou 3 mil pessoas, Ele estará também entre 2 ou 3 pessoas, né? O que Ele requer de nós, meus amados, é que estejamos reunidos em seu nome. Glória a Deus. Mateus capítulo 24, versículo 1, apenas os 3 primeiros versículos nós estaremos lendo. Nos diz aqui o título, o sermão profético, a destruição do templo. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, lhes mostraram a construção do templo. Ele, porém, lhe disse, não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular lhe pediram, diz-nos, quando sucederá estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Amém. Até o versículo 3. Podeis assentar, meus amados, muito obrigado. Quando a minha Bíblia diz consumação dos séculos, em outra tradução diz do fim do mundo, né? Amados, nós lemos esses 3 versículos aqui, porém queremos deter um pouquinho mais o versículo último lido, o versículo 3. Em esta pergunta que os discípulos fizeram a Jesus, uma pergunta tríplice, perguntando de uma só vez, quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Meus amados, nós vemos aqui 3 portas e um caminho muito extenso que nós poderíamos passear pela Bíblia ao decorrermos esta pergunta em 3 sentidos. Porém, mas sabemos que o tempo não nos permite de uma só vez falarmos sobre os 3 assuntos, ou demorarmos muito em cada um deles, porém, poderemos meditar um pouquinho em cada um desse tema importante. Quando aconteceriam estas coisas? Que sinal da vinda de Jesus e do fim do mundo? Meus amados, nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele com seus discípulos, Ele sempre estava no templo ali em Jerusalém. Poderíamos alguém pensar, ou pensarmos o seguinte, mas por que Jesus ia ao templo? Naquela época, o templo, que em outras palavras, no hebraico quer dizer sinagoga, era dos judeus, o povo que guardava a lei. Mas, meus amados, Jesus, Ele sempre estava ali, por quê? Viria a pergunta nossa também, né? Pois sabemos que Jesus Cristo, Ele mesmo disse, uma certa feita, quando os judeus murmuravam contra Ele, porque Ele faria ou fazia alguma coisa que vinha de encontro com os dizeres da lei. Mas o Senhor Jesus disse, eu não vim para destruir a lei, mas sim para cumpri-la. E nós vemos que sobre a face da terra, o único homem que pôde cumprir toda a lei, em todos os seus itens,
foi somente Jesus Cristo. Ainda que todo o povo de Israel se esforçava, ainda que foram ensinados por Moisés, por Josué, seu sucessor, e assim por diante por os demais que vieram, mas no entanto, eles não teve nenhum que puderam cumprir a lei. A lei era santa, era de Deus e precisava ser cumprida. Quando às vezes eles procuravam cumprir em muitos sentidos, mas de repente tropeçava em um deles. E na lei estava escrito que aquele que tropeçar em em uma palavra da lei, seria cúmplice de toda a lei. Quer dizer, mas o Senhor Jesus, segundo nós vemos pela Bíblia, ele cumpriu toda a lei. E ele cumprindo a lei, que ali findou-se a dispensação da lei, e o Senhor Jesus iniciou-se a 7ª dispensação, que é a dispensação da graça. Ou seja, a 6ª dispensação, porque a 7ª está para vir ainda, né? A 6ª dispensação, chamada dispensação da graça, dispensação do favor imerecível à humanidade, da parte não de um homem qualquer, de um governador, de um rei, humanamente falando, mas da parte de Deus, do Senhor Jesus, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia! E por esta razão, então, ele sempre estava ao templo. Tinha oportunidade, ele levantava para falar, para explanar sobre a sua palavra, enfim, realizando as suas obras, milagres. E quando foi um certo dia, eles saíram do templo ali em Jerusalém, e os discípulos, quando saíram para fora com Jesus, disse: mestre, olha a estrutura deste templo, que beleza, que coisa linda foi construído esse templo. Por certo, gastaram muito dinheiro, ficou muito caro, porque segundo as histórias nos diz que foi um templo construído por Zorobabel, governador de Judá, e no entanto, foi bem assim, planejado, bem construído, enfim, ficou muito lindo, muito bonito a sua estrutura. Vale a pena, abrindo aqui um parênteses, que às vezes nós pensamos, eu já ouvi pregador pregando dizendo que aquele templo, o templo que Salomão construiu, mas nós vemos que não era mais, porque o que Salomão construiu já havia sido destruído há muitos anos atrás, viu? Porque a Bíblia diz que o povo de Israel, quando ele deixava de cumprir a lei de Deus, fazer a vontade de Deus, que voltava o seu olhar para os ídolos das nações, para os deuses das nações, Deus o entregava nas mãos dos seus inimigos, para eles castigarem, para serem humilhados, castigados pelas demais nações. E muitas vezes Jerusalém era sitiada, era tomada, era destruída, enfim. Mas nós observamos que por esta razão foi então destruído o templo que Salomão construiu. Aquele templo muito bonito, muito lindo também, com muito ouro. Mas lá a Bíblia diz, e o livro do profeta Ageu, ele fez questão de mencionar desde o seu primeiro versículo sobre a construção do templo pelo governador Zorobabel, que era governador de Judá. Então observamos, mas então, que quando os discípulos olharam para a estrutura daquele templo, se admiraram e procuraram mostrar para Jesus, dizendo para ele: olha que coisa tão linda. Mas a resposta do Senhor Jesus foi esta, o qual nós lemos no versículo 2, que vocês não estão vendo tudo isto? Esta construção bem construída, bem edificada, muito bonita, muito linda, mas eu quero dizer para vocês que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Era uma profecia que Jesus estava entregando e dizendo o que ia acontecer com aquele templo. Então, são estas coisas que está na primeira fase desta pergunta. Diz-nos
quando sucederá estas coisas? Os discípulos quiseram perguntar para Jesus: quando é que vai acontecer isto? Quando é que esse templo vai ser destruído? Quando? E que sinal haverá da tua vinda? Porque Jesus também já havia falado da sua vinda, do arrebatamento da igreja. E Jesus também já tinha ensinado eles, pregado sobre o fim do mundo. E meus amados, e os discípulos ficaram preocupados com aquela profecia, ou com aquela palavra, aquela mensagem que eles ouviram da boca do Senhor Jesus. Este templo vai cair por terra, e não ficará aqui pedra sobre pedra, que não vai ser tirada. Todos. E Jesus, aliás, os discípulos quiserem então saber quando vai acontecer essas coisas. A Bíblia não diz, meus amados irmãos, e muitas vezes ficamos preocupados, mas quando será que aconteceu? Mas segundo as histórias bíblicas, nós observamos, não está escrito na Bíblia, mas histórias de lá do povo de Israel, enfim, que nós sabemos que no ano 70 da era cristã, quando o general Tito, comandando, isto é, o exército do povo romano, entraram, invadiram Jerusalém, tomaram a cidade, levaram o povo cativo, povo de Israel. E a Bíblia, a história nos conta que aquele templo foi derrubado. E eles tiveram o capricho de cavocar os alicerces do templo e as pedras que ali foram colocadas. Irmão Pedro, foi retirado uma por uma. Cumpriu-se a profecia do Senhor Jesus. Então estas coisas já aconteceram. Estas coisas já aconteceram no ano 70 da era cristã. Então, isso que os discípulos queriam dizer, Jesus não disse para eles, porém, se disse, não está escrito na Bíblia, quando iria acontecer, né? Portanto, nós sabemos que a palavra do Senhor, como diz, Deus falou através do profeta, que a sua palavra, que ele sair da sua boca, não voltaria vazia sem que não seja cumprida. E o próprio Jesus Cristo, ele disse, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não hão de passar, sem que esteja cumprida. Né? Então nós sabemos que, eu creio que muitos dos discípulos da igreja primitiva puderam presenciar isto, o cumprimento desta profecia, que o Senhor Jesus entregou sobre a destruição do templo em Jerusalém. Aquele templo que foi construído no mesmo lugar aonde Salomão havia construído a casa do Senhor, o primeiro templo. Ali foi levantado o segundo templo, porque foi por Zorobabel, que era também rei de Judá, que era judeu, e eles construíram ali, naquele monte Moriá. E segundo as histórias, no monte onde Abraão, ele construiu o altar para oferecer o seu filho em sacrifício a Deus, Isaque. Mas Deus não o permitiu, somente Deus estava dando uma prova para Abraão, né? Glórias a Deus. Chegou até na última hora, segundo a Bíblia nos diz. Mas quando ele levantou o cutelo para imolar o seu filho, o anjo do Senhor bradou do céu e disse: Abraão, Abraão, não te faça nenhum mal ao moço. Aleluia. E naquele monte ali foi construído o primeiro templo. E foi construído o segundo templo também, o qual foi destruído. E nós observamos que dali para cá, na era cristã, os judeus agora foram dispersos. Cumpriu-se outra profecia do Senhor Jesus quanto ao povo, a nação judaica, que eles seriam dispersos, seriam levados cativo por todas as nações. E a sua nação seria extinta o seu nome de nação sobre a terra. Nós vemos que isto foi o que aconteceu com o povo de Israel. E segundo as histórias que nos conta também, que depois que Deus cumpriu-se mais uma profecia, quando a Bíblia nos diz
que o Senhor Deus iria chamar o seu povo, cada um pelo seu nome, aonde estivessem, para voltar e para a sua terra prometida. E segundo nós vemos no ano de 1948, quando iniciou-se os primeiros israelitas começaram a voltar para Jerusalém, a voltar para Israel, ainda que não era eles o dono da terra, ainda que havia ali gentil, ainda que o povo estava tomando conta de tudo ali, mas eles começaram a voltar. E o Senhor foi chamando, e eles foram voltando até que chegou-se o momento, não me lembro agora, em que Israel foi considerado nação novamente. E segundo as histórias nos diz que eles também, depois que Israel foi constituído, considerado novamente nação, eles já quiseram construir o templo em Jerusalém. Porém, Deus não permitiu. Por que não permitiu? Antes, alguns que estavam ali, quiseram reconstruir o templo, porém, segundo as histórias nos contam, que quando alguém cavucava ali naquele lugar, e quando eles levavam aquela ferramenta, o enxadão, a picareta, para cavar o alicerce do templo, bolas de fogo brotavam da terra, de maneira que eles não puderam trabalhar para a construção do templo. E lá, Israel, segundo nos conta, alguém que já esteve ali e viu, Israel está com todo o material do templo comprado, pronto para a reconstrução. Porém, mas Deus não permitiu ainda. Por quê? Porque lá naquele lugar foram construídos, está uma mesquita ali construída naquele lugar, e aquela mesquita terá que ser destruída. Israel quer construir o templo naquele mesmo lugar, sobre o monte de Moriá. Mas quando vai acontecer isto? Alguém poderia ficar pensando, mas quando agora? Será que Israel agora não pode mais ter um templo para adorar a Deus? Ele não tem mais o direito de ter um templo para se reunir, oferecer o seu sacrifício ao Senhor, como fazia antes? Mas segundo a Bíblia nos mostra, e nós podemos entender, que este templo só será reconstruído no milênio, após o arrebatamento da igreja. Só no milênio, quando Cristo será o rei em Israel, reinando sobre eles, e aí que este templo será reconstruído, porque a Bíblia diz que o Senhor virá, né? E ele então, isto é, na sua segunda fase, que virá como rei, para reinar sobre a nação de Israel, e também vai sobre o mundo, enfim, porque mostra a Bíblia, sobre todas as demais nações, regerá as nações com varas de ferro, quer dizer, com autoridade, não como nossos governantes hoje, que muitas vezes não têm autoridade para fazer isso ou aquilo, mas no reinado do Senhor Jesus, ele será um rei de autoridade. Aleluia! Porque ele é o Rei dos Reis. Porém, meus amados, passando, nós vemos que o povo de Israel, ainda que estão preparados, querendo reconstruir, e é por isso que eles estão clamando, é por isso que eles vão para o Monte das Lamentações, clamar e pedir a vinda do Messias, porque para eles ainda o Messias não veio. Porque eles não, ainda que veio, porém eles não aceitaram. O apóstolo João disse, Jesus disse, João escreveu no capítulo 2, versículo 11 e 12, que Jesus dizendo, ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. O povo de Israel não receberam. Nós vemos na Bíblia em vários lugares que Jesus mencionou que ele veio em primeiro lugar para o povo de Israel, restaurar a Israel, porém eles não aceitaram. Mas tudo isso, meus amados, às vezes pensamos, mas que povo de um coração duro, tão incrédulo. Não, tudo isto era plano de Deus, para que a porta da salvação fosse aberta às demais nações e para nós também, e chegou até nós a oportunidade para a nossa salvação. Aleluia! O versículo lá que João escreveu diz assim, que Jesus veio para que era seus,
mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder, ou seja, o direito de serem feitos filhos de Deus. Aleluia! E é por isso que Paulo diz que agora nós não somos tão somente servo, não, mas somos filhos de Deus e co-herdeiro com Cristo da sua glória. Aleluia! Esta é a alegria que nós temos, o prazer e a felicidade de sermos crentes em Jesus Cristo. De deixarmos todos os prazeres, deixarmos toda a felicidade que o mundo nos oferece. Quem sabe para sermos um povo, às vezes, criticado, zombado, um povo que muitos dizem, esse povo não tem prazer, não tem alegria, esse povo é escravizado. Mas eu quero dizer, não, nós que somos um povo livre, temos um povo a maior alegria, porque o salmista Davi, ele disse assim, que na presença do Senhor há abundância de alegria, e nós somos o povo que temos a presença de Deus em nosso meio, em nossa vida, conosco, aonde estivermos. Jesus Cristo, ele disse, aonde estiver, eu esteja também. Aleluia! Glórias a Deus, é por isso que somos um povo alegre e feliz, né? E amados irmãos, observamos agora, conforme nos diz a palavra de Deus, na segunda parte desta pergunta, e que sinal haverá da sua vinda? Eu disse que são portas e caminhos extensos para percorrermos a Bíblia, falando da vinda do Senhor Jesus. Nós sabemos que não é somente no Novo Testamento, mas se formos olhar para o Velho Testamento também, nós encontramos textos que fazem referência à vinda de Jesus. Mas, muito especialmente no Novo Testamento, a começar pelo próprio Jesus Cristo, anunciando a sua vinda. Por que a sua vinda? Isto é, a sua segunda vinda. E a sua segunda vinda, porque a primeira ele veio, nasceu como ser humano, cresceu e viveu aqui como ser humano, porém, mas na hora certa, na hora determinada pelo Pai, ele entregou-se totalmente para a obra de Deus, para fazer a vontade do Pai. Conforme ele mesmo disse, eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Glórias a Deus. E por esta razão, ele entregou-se a si mesmo por nós, dando a sua vida em nosso lugar ali na cruz do Calvário. Aleluia. Porque, para cumprimento, como disse o apóstolo João no capítulo 3, versículo 16, né? Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Quantas pessoas que vivem nossos dias pensando que a vida é somente isto aqui. Estes anos que aqui vivemos, chegou a morte e acabou, terminou a vida. Não, esta vida, o salmista Davi, ele disse que ela é como a flor do campo, a erva do campo, né? Que de manhã está viçosa, bonita, mas quando chega mais tarde, o sol causticante vem e ataca aquela erva, e daqui a pouco ela começa a murchar, e quando é à noite ela está morta. E ele disse ainda mais que a nossa vida é como um conto ligeiro, passa depressa. Então, meus amados irmãos, porém, esta é a vida aqui, mas na eternidade. Já diz o nome, eternidade, é vida eterna, só tem início, só tem o começo para tomarmos posse dela e começar a viver a vida eterna, mas não tem a palavra fim, porque será de eternidade a eternidade. Aleluia! Glórias a Deus! E meus amados irmãos, segundo nós observamos pela Bíblia Sagrada e sabemos que aqueles que morrem em Cristo, a Bíblia nos diz que bem-aventurado. O apóstolo Paulo escreveu dizendo,
Bem-aventurado aqueles que desde já morrem em Cristo, porque deixa aqui o seu sofrimento, esta vida de sofrimento, e entra para a vida eterna. Aleluia. A viver eternamente com o Senhor. O assunto é muito profundo. O tempo não nos permite, nem nós temos palavras em nosso vocabulário para falar tudo o que é preciso. Mas eu creio, tenho certeza que o que faltar, o Espírito Santo de Deus, que está comigo, que está com vocês aí, Ele falará melhor e fará com que todos entendam a palavra do Senhor. Amados, se recorrermos, quando os discípulos disseram, que sinal haverá da sua vinda? Vamos pensar um pouquinho agora sobre esta segunda vinda de Jesus. Há alguns teólogos que dizem que a vinda do Senhor há somente duas fases. Há outros que dizem 3 fases, em uma só palavra, eu só senti dizer vinda do Senhor, na sua segunda vinda, né? Mas, por exemplo, a primeira vinda, na vinda de Jesus, na sua primeira fase, Ele virá, a Bíblia diz, Ele virá como ladrão de noite. Não será ladrão, porque o ladrão vem buscar o que não é dele, mas Jesus vem buscar o que é dele, o que ele comprou e pagou com um preço muito caro. Pedro diz que não fomos comprados, não é com prata nem ouro, mas é pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Portanto, meu irmão, minha irmã, o preço da sua redenção não há dinheiro. A Bíblia diz que nem o mundo inteiro, com as suas incalculáveis riquezas, poderá pagar este preço da salvação de uma alma, né? Ou valerá por uma alma. Não, porque a salvação da alma vale muito mais. Uma alma salva vale muito mais do que o mundo inteiro com suas incalculáveis riquezas. Aleluia. Então nós sabemos que na primeira fase, Jesus virá para arrebatar a sua igreja, buscar a sua igreja. Qual é essa igreja? Muita gente fica pensando, nos dias que nós vivemos, centenas e centenas de igrejas evangélicas, e cada dia mais surgindo mais igrejas e placas. Mas sabemos que Jesus, Ele não virá buscar uma igreja, a placa, o nome, a igreja tal. Não, mas Ele virá buscar uma igreja lavada, comprada com o seu precioso sangue. Aleluia! Ele virá buscar uma igreja purificada com o seu sangue. Uma igreja que deixou tudo para servi-lo. Uma igreja que rejeitou todas as ofertas do mundo. As ofertas, sacrificou a sua carne, os desejos carnais, para servi-lo, para fazer a vontade de Deus. Aleluia. Sabemos que não é muito fácil. Não é muito fácil ter esta renúncia. Não é muito fácil renunciarmos, mas o próprio Jesus disse que nós temos que fazer a renúncia para poder fazer a sua vontade. Renunciar quer dizer deixar as coisas que não fazem a vontade de Deus de um lado, né? Para poder fazermos a sua santa e gloriosa vontade. Então Ele virá buscar o seu povo, a sua igreja, a sua noiva, aleluia, e para levar e apresentar ao Pai. E qual esta igreja, como eu disse, não é uma denominação, o nome, a placa, não. Porque a salvação nossa, meus amados irmãos, como eu já disse para muitas pessoas, que às vezes chegam para mim e dizem, mas irmão Adão, como é que nós vamos fazer hoje em dia, olhando o que está acontecendo, isso ou aquilo, nessa ou naquela igreja, entre ou a esta ou aquela comunidade evangélica, como vamos fazer? Eu disse para os irmãos e irmãs que nos falam, eu disse, olha, graças a Deus, a nossa salvação é individual. Não é coletiva, não. A nossa salvação é individual. A própria Bíblia diz que
a esposa não salvará o esposo, nem o esposo salvará a esposa, e nem o filho salvará o pai, e nem o pai o seu filho, mas individualmente aqueles que tomam a decisão de servir a Deus, de fazer a vontade do Senhor. E como fazer a vontade de Deus? Na Bíblia Sagrada, aqui está, podemos dizer, a Constituição Divina, aonde nós encontramos. Por isso que nós devemos estudar a Bíblia, ler a palavra de Deus e ver o que ela nos ensina, o que ela nos fala, o que nós devemos fazer para agradar a Deus e o que não podemos fazer para desagradar ao Senhor. Está escrito na Bíblia, estamos com ela na mão. Que maravilha, né? Então, meus amados irmãos, porém, voltando ainda mais sobre, na primeira fase, que os discípulos faziam essa pergunta, referindo-se à primeira fase da volta de Jesus, porque esses sinais que vão anteceder, que sinal haverá da tua vinda? Os primeiros sinais que estão acontecendo, já posso dizer, segundo a Bíblia nos mostra, e todos vocês estão vendo, o que está acontecendo sobre a face da terra. Nós lendo aqui no capítulo 24 de Mateus, a seguir, nós vamos encontrar Jesus mencionando muitas e muitas coisas que nós vemos que já está acontecendo, né? E nós continuarmos a lendo, nós vemos que Jesus respondeu no versículo 4, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Já não temos aí? Pelo menos eu sei de 3 pessoas que já estão se identificando sobre a terra, e uma delas aqui do Paraná, que aconteceu em Curitiba, dizendo, eu sou o Cristo, eu sou enviado por Deus. Esses, meus irmãos, eu gostaria de ter uma oportunidade de falar com eles cara a cara, e dizer, você é um falso profeta, um mentiroso, porque Cristo não vem assim como vocês estão pensando, assim que a Bíblia nos diz. Jesus nos esclareceu, eles dizem claramente, eles vão dizer, eu sou o Cristo. E nós vemos que está enganando muita gente. Há muitos seguidores que estão seguindo o seu ensinamento, que estão indo após eles, porque eles se declaram ser o Cristo, o enviado de Deus. Porém, Jesus mesmo advertiu também, se vos disser que o Cristo está ali, no interior da casa, não dei crédito. Se ele disser que está lá no deserto, não acrediteis, não vá de lá ver. Não, porque no dia do arrebatamento da igreja, só vai ver a vinda do Senhor, no arrebatamento da igreja, aqueles que estiverem preparados para ouvir o som da trombeta de Deus, né? O hino da palavra de Deus diz que a trombeta do Senhor, né, vai tocar. O hino nos diz claramente, a Bíblia também nos diz, Paulo diz que antes a trombeta do Senhor soará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que morreram em Cristo, salvo, estão lá no túmulo, muitas vezes debaixo de uma caixa grande de concreto, de tijolo, mas naquele momento, aquilo não vai impedir, eles vão ouvir o toque da trombeta, e nada vai impedir de que eles vão ressuscitar triunfante, não mais em um corpo material, não em um corpo sofredor, um corpo carnal, mas a Bíblia diz, em um corpo celestial. E Paulo disse, e depois, nós, se estivermos vivos, seremos transformados. Sabe que quanto tempo? 2 horas, né? 3 horas, é isso? Num abrir e fechar de olho. Vocês já pensaram? Já fizeram uma análise assim? Quanto levamos para abrir e fechar? Um piscar de olho? Assim será a nossa transformação. Qual transformação? Deste corpo carnal para um corpo celestial. Deste corpo cheio de sofrimento, cheio de dor, para um corpo cheio de gozo e de alegria.
E Paulo diz que vamos se unir com aqueles que ressuscitaram primeiro de nós, da nossa transformação, porque ouvir o toque da trombeta de Deus, ressuscitarão primeiro, e depois nós que estivermos vivos, seremos transformados, e juntamente com eles, seremos arrebatados. E ao encontrar o Senhor nos ares, na primeira fase da vinda de Jesus, ele não vai vir pisar com seus pés nesta terra pecaminosa. Não. A Bíblia diz que ele vai baixar em uma nuvem, uma embaixa. E o Espírito Santo que está aqui com a igreja, agora a igreja transformada, o Espírito Santo levará ao encontrar o noivo que é Jesus Cristo nos ares. O Espírito Santo que simboliza, que nos dá, tem alguém lá no Velho Testamento que fez esse trabalho importante chamado Eliezer, que era o servo de Abraão, que foi buscar a esposa para Isaac. Isaac no Velho Testamento, simbolizando a Cristo, o símbolo de Cristo. Rebeca, o símbolo da igreja. E Eliezer, que foi buscar lá a noiva e trouxe a entregar a Isaac. Assim o Espírito Santo levará. E é por isso, meu irmão, minha irmã, que a palavra de Deus nos diz que nós precisamos estar cheio do Espírito de Deus. Porque aquele crente, não importa se você está com cartão de membro no bolso, não importa se você está com seu envelope de dízimo pago o ano todo, não, isto é bom porque é o nosso dever para a casa do Senhor, tanto cartão de membro como também o dízimo, a contribuição. Não importa se você está vendo nos cultos todos os dias, se faz parte de conjunto, se canta ou se prega ou se fiz. Mas o que importa é estar cheio do Espírito Santo para poder subir, porque é o Espírito Santo que vai levar a igreja ao encontrar o Senhor nos ares. A Bíblia diz que naquele dia, quantos que vão sentir falta, né? A Bíblia diz que vai ter 2 dormindo em uma cama. Fala do casal. De repente, o esposo vai acordar, olha do lado, cadê a esposa? Né, irmão Pedro? Irmão João? Cadê a esposa? Uai, procura. Será que ela levantou? Espera um pouquinho e não vem. Às vezes até levanta. Né, pastor Pedro? Até levanta para procurar. Mas sabe o que acontece? Que a Bíblia de Jesus disse assim, que um será tomado e outro será deixado. Mas por quê? É ordem de Deus? Vai ser a ordem de Jesus ao Espírito Santo? Não. Porque às vezes um está preparado e o outro não está. Mas se os dois estiverem preparados, o leito vai ficar vazio. Aleluia! A cama dos filhos vai ficar vazia também. E vão subir ao encontro do Senhor. Naqueles dias. Quantos empregados, funcionários nas firmas trabalhando. Muitas vezes até vendedor atendendo um cliente em uma loja, de repente o vendedor desaparece. Ou de repente o cliente desaparece e fica, mas cadê o fulano? Estava aqui, sumiu. E assim vai ser sobre toda a face da terra. E aquele clamor, e para os crentes que não estiverem preparados, agora vão lembrar, sabe o que aconteceu? Foi Jesus que veio e arrebatou a igreja, e eu não estava preparado, eu não pude subir. Aleluia. E a Bíblia diz que muitos vão procurar, vão andar para um lado e para outro, procurando os seus entes queridos, procurando e não encontrarão jamais, porque foi arrebatado e está com o Senhor nas alturas. Aleluia. Mas, meus amados irmãos, voltando sobre os sinais, o primeiro que Jesus falou foi sobre o anticristo. O segundo nós observamos aqui que ele disse, versículo 6, certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, viu? Irmão, mas guerra teve desde o princípio.
nós sabemos que houve. Quando a gente, não é dizer que eu sou muito velho, não, né, irmão Pedro? Nós não somos jovem, mais idoso. Mas quando éramos mais novos, a gente já ouvia falar de guerra, mas era muito difícil, né? Hoje, é constantemente. Se você liga nós vemos nos órgãos de comunicações, televisão ou rádio, que seja, é um país, é outro guerreando outro, é bombardeando outro, jogando bomba. O assunto é isso aí, no mundo inteiro. As guerras. Então, meus amados irmãos, o que é isso? Ficamos preocupados, mas o que é isto? É cumprimento da palavra de Deus. É o sinal. É sinal da vinda de Jesus, ou seja, do arrebatamento da igreja, que é na primeira fase da vinda do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O que nos resta, meus amados, nós que temos conhecimento, é procurarmos nos olhar para nós mesmos, voltar o olhar para nós mesmos e ver como estamos. Se Jesus voltar agora, será que eu estou preparado? Será que os meus ouvidos estão santos para ouvir o soar da trombeta de Deus? Oh, que Deus abençoe, meus amados irmãos. Que todos que estamos aqui nesta noite e outros que não estão também, que estejam prontos e preparados. Não importa se estiver dormindo, porque no dia do arrebatamento, a gente sabe o que vai acontecer? Pois sabemos que sobre a face da terra, muitas vezes em algumas regiões, há o povo trabalhando, são de dia, outros já são à noite, outros são à metade da noite, uns estão dormindo, outros já estão levantando, trabalhando. Enfim, é desse jeito. Por isso Jesus disse, sobre o campo, ele disse também, que estará 2 trabalhando no campo. Aí já referiu de dia. E será levado um e deixado o outro. Por quê? No mesmo que eu disse do casal. Porque às vezes um está preparado, mas o outro não está. Mas se os 2 estiverem preparados, subirão os 2 para encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Lembre-se, meus amados, quando Deus usou o profeta a falar com o povo de Israel. E nós agora, no sentido espiritual, nós não somos Israel de nacionalidade, não, mas somos Israel, espiritualmente somos Israel de Deus. E o profeta diz, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Aleluia. Nós vemos que muitos estão indo individual, né? Através da morte. Estão sendo ceifados, já estão indo encontrar com o Senhor. Mas nós que estamos vivos, estamos esperando o arrebatamento da igreja, né? Jesus pode vir a qualquer... Todos os sinais estão se cumprindo. Observamos então. O versículo 6 que lemos, ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça. Mas olha uma coisa, mas ainda não é o fim. Ultimamente, com facilidade a gente se ouve pessoas dizendo, nós estamos no fim do mundo. Né? Nós estamos no fim. E eu digo, não. Se diz para ele, não, nós não estamos no fim do mundo. A Bíblia diz que isto é princípio de dores. Mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim do mundo. Por quê? A vinda, o arrebatamento da igreja está se aproximando. Estamos chegando ao final da existência da igreja de Cristo aqui na terra. Estamos chegando o final ou a hora da porta da graça se fechar. Porta da graça, a porta da salvação. O direito de salvação para toda a humanidade. Nós observamos que se cumpre o sinal que cumpre a palavra de Deus, que Jesus disse no último versículo, ou melhor, desse texto que é no versículo 14, e este será pregado, né? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Mas ainda aqui não é o fim do mundo, viu, irmãos? Aqui é o fim
do direito, da porta da graça aberta para a salvação da humanidade. E nós observamos aonde existem lugares que não tem, mas se nós sabemos que em todos os lugares o evangelho está sendo pregado. Pessoalmente, através de televisão, rádio, enfim, todas maneiras de comunicações estão se pregando o evangelho. De uma maneira ou de outra, mas o evangelho está sendo pregado. Fulano está pregando errado, não é assim, não importa. A Bíblia diz que importa, né, uns pregam por contenda, né? Não importa. Mas que seja pregado, né? Que o importa é que seja pregado o evangelho. Então nós vemos que está sendo pregado o evangelho por todas as nações, né? Este é o sinal, o último sinal que vai se cumprir. Porém, meus amados, nós vemos na continuação ainda. Versículo 7, quando diz assim: se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, terremoto em vários lugares. Não é outro noticiário forte que está acontecendo em nossos dias? Me parece que foi ontem ou hoje que eu ouvi uma reportagem, um tsunami que está passando num país, não me lembro onde foi aí. Já desde ontem já atingiu outro país vizinho e está levando e destruindo tudo, terremoto tão grande. O que é isto? Aconteceu no Japão, aconteceu nos Estados Unidos, em tantos lugares, terremotos e mais terremotos. O que é isto? É o fim? Não. É princípio de dores. É o cumprimento dos sinais da vinda de Jesus para arrebatar a igreja. E o versículo 8 diz: porém, isto é o princípio de dores. Não é o fim ainda. Isso é um princípio. Mas a igreja, ainda que comece a passar por esse sofrimento, muitas vezes até nesses lugares, os países onde está acontecendo os terremotos, servos de Deus estão sofrendo, estão sendo atingidos por eles, porém, mas a sua salvação está segura. Para nós que estamos livres, não estamos livres, por enquanto, não sabemos. A Bíblia diz que será em vários lugares, né? Pode acontecer para nós do Brasil ainda. Nós vemos recentemente as enchentes que deu no Paraná aqui, quantas casas destruídas, quantas pessoas morreram, enfim, assim por diante. E nós vemos que tudo isto, meus amados, são cumprimentos da volta do Senhor Jesus Cristo, né? E nós observamos que estes são os sinais da primeira fase da volta de Jesus. Agora, ligeiramente, não vou falar, porém, assim muito, porque o tempo não nos permite. Porém, nós sabemos que a segunda fase para o arrebatamento da igreja, na segunda fase, Jesus virá, como disse, como rei, para estabelecer o seu milênio, o seu reinado sobre Israel por 1000 anos. E a Bíblia diz que a igreja será os seus ministros, que estarão com ele no comando. A igreja estará com ele, reinando junto com Cristo, por 1000 anos. Aí, que a Bíblia diz, ao terminar os 1000 anos, aí virá o fim. Será que eu entendo a terceira fase da vinda de Jesus? Aí virá o juízo final, que Jesus vai reunir as nações com o povo de Israel, o julgamento, mas a igreja estará junto com Cristo, não será julgada, porque já estará segura, porém estará sentada no trono, estará acompanhando ali o julgamento das nações. E meus amados, então, vale a pena nós deixarmos tudo para seguirmos ao Senhor, né? Vale a pena, às vezes, nós sofrermos por como diz o escritor aos Hebreus, um pouquinho de tempo, né? Um pouquinho de tempo. Mas ele continuou dizendo, e o que há de vir, virá. Não desanimamos, não vamos desistir, não vamos ficar preocupados, como vamos fazer?
Se quem está dizendo, e se a fome chegar no meu lar? Como é que eu vou fazer para cuidar ou tratar da família? Não vamos ficar preocupados. Sabem por quê? Deus já falou conosco nesta noite, através da leitura oficial, quando Deus enviou, usou o irmão Pedro, o presbítero Pedro, para ler a leitura oficial no Salmo 23, quando o salmista ele disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia! O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi, a Bíblia diz que ele foi pastor de ovelha. E ele sabia muito bem, tinha grandes experiências. E ele sabia muito bem que o bom pastor, ele procurava cuidar do seu rebanho. Como ele disse nos versículos a seguir do Salmo 23, né? Que levaria aos pastos verdejantes. Quer dizer, não deixaria faltar o alimento. Levaria a fonte das águas tranquilas. Não deixaria faltar água. Por isso, meus amados irmãos, vale a pena termos o nosso Senhor, nosso Jesus como nosso pastor, né? Ele mesmo disse: eu sou o bom pastor. Lá no capítulo 10 do Evangelho de João. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Aleluia. E no versículo 10, ele disse ainda que Satanás, quer dizer, ele vem para destruir, nosso inimigo, para destruir, para matar, para roubar. Mas ele disse: mas eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Quer dizer, e a tenha eterna. Não é uma vida passageira, que a morte terá domínio sobre ela. Não é uma vida, um corpo que aliás, que as doenças, as enfermidades vai atingir e vai proporcionar sofrimento. Não. Mas será um corpo celestial, espiritual. Aleluia. João escreveu na sua carta dizendo que ainda, amados, ainda não somos o que haveremos de ser. Mas quando ele se manifestar, esse ele quem é? Jesus. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque assim o veremos e seremos semelhantes a ele. Porque assim como ele é, o veremos. Aleluia. Este ele é o Senhor Jesus Cristo, né? Enquanto estivermos aqui neste mundo, neste corpo carnal, neste corpo em que a doença pode atingi-lo, em que a morte tem poder sobre ele, através das doenças, e através do poder maligno do ladrão que é Satanás, para destruir a vida. Deus deu a vida ao ser humano. Satanás, ele procurou tirar a vida que Deus deu ao ser humano do ser humano, né? Ele procura tirar. Mas desde lá do princípio nós vemos que ele fez com que o primeiro casal pecar, porque ele sabia que se eles pecassem, isto é, desobedecessem a Deus, eles morreriam, porque era a sentença. Mas Jesus, ele veio nos trazer vida e vida com abundância. Vida eterna. Vida que a morte não terá poder e domínio sobre ela. Mas o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, ou Coríntios, não me lembro muito bem, que nós vamos, um dia, o último inimigo que vamos vencê-lo, e vamos dizer para ele a morte, e vamos dizer: ó morte, aonde está os teus agrilhões? Ou seja, onde está a tua força? Aonde está o teu poder, ó morte? Vamos desafiar a morte, porque já estamos, o nosso corpo é igual ao corpo do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, nós não vamos mais além. Que Deus possa nos abençoar nesta noite, que o Espírito Santo possa continuar falando, esclarecendo melhor este assunto, que parece que é um assunto assim meio estranho, porque como esses dias nós estivemos conversando com alguns irmãos dizendo que parece que são três
itens que muitos pregadores ultimamente não estão pregando mais. É sobre a vinda de Jesus, é sobre batismo com o Espírito Santo e arrependimento de pecado. Não é mesmo? Muitas vezes pregam a vida de Elias, a vida dos profetas, a vida dos reis. É muito bom, muito bonito, é bíblico. Porém, mas Jesus mandou pregar o Evangelho. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, né? Então, o que é o Evangelho? Segundo nos diz o dicionário, é boas novas. A palavra Evangelho quer dizer boas novas. Anunciar notícias boas. E quais são essas boas novas? É boas novas de salvação, que está escrito lá em Romanos, né? As boas novas de salvação. Então, meus irmãos, nós precisamos pregar a palavra do Senhor, tudo o que podemos, principalmente para os últimos dias, que estamos antecedendo a volta do Senhor Jesus, né? Que Deus se nos abençoe e nos dê a sua graça. E cada dia procuramos estar preparado para o arrebatamento da igreja. E que possamos dizer, como diz lá o último versículo de Apocalipse: ora vem Senhor Jesus. Amém. Muito bem. No irmão está dando a oportunidade de fazermos uma oração juntamente com a igreja. Vamos nos colocar em pé. Estaremos orando neste momento. Eu não sei se porventura existe entre nós alguém que ainda não tem certeza da sua salvação. Talvez é um religioso ou uma religiosa. Mas como diz que a religião não traz salvação. A religião quer dizer uma religação do homem para com Deus. É o meio dele, assim, procurar se aproximar de Deus. Porém, mas tendo como intermediário, não outra pessoa, mas somente Jesus Cristo. Porque Paulo diz que Jesus é o nosso intermediário, né? Entre nós e Deus. Ele está intercedendo por nós. É somente Ele. Glórias a Deus. Vamos orar agradecendo a Deus neste momento. Mas para concluir esta palavra, que eu sempre aprendi que não devemos encerrar um culto ou uma mensagem sem fazer um apelo. Quem sabe tem alguém. Porque comigo já aconteceu em algum lugar que eu estava pregando, não fiz o apelo, e ao terminar o culto alguém chegou dizendo que queria aceitar Jesus. Só que não tinha feito o convite, né? Tem alguém que não é crente, quer ser crente de hoje em diante, aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador, Salvador da sua alma e Senhor da sua vida? Tem alguém? Levanta a sua mão, se dê um sinal. Aleluia. Não há ninguém? Se não tivermos, que Deus possa abençoar toda a igreja que já aceitaram a Cristo como seu Salvador, né? Se tem alguém que deseja receber a oração da fé, talvez por um problema, por enfermidade, enfim, alguma solução de algum problema que você tem na sua vida, o Senhor sabe, o Senhor conhece, Ele está aqui nesta noite e Ele vai te abençoar poderosamente. Eu não vou convidar para vir aqui à frente, pode ficar onde você está. Jesus está aí também, viu? Confia somente e Ele vai operar o milagre na sua vida. Eu tenho experiência própria disso, porque já aconteceu comigo. De eu receber uma cura lá no banco onde estava sentado, não fui nem à frente, mas somente ali pedi ao Senhor. E o Senhor operou milagre na minha vida, Ele pode operar na tua vida também. Oramos. Amado Deus e querido Pai, te agradeço nesta oportunidade, Senhor, uma vez mais falarmos da tua santa e bendita palavra. E agora pedimos ao Pai, que teu Espírito continue
falando nos corações dos irmãos e das irmãs nesta noite, que eles possam entender e compreender realmente a Tua palavra assim como ela é. E abençoa todos nós, a Tua igreja, nós aqui presentes, e aqueles que estão aqui, Senhor, todos aqueles que têm aceitado a Ti como Salvador, que estão esperando a Tua volta, que possamos estar preparados a qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer momento, para encontrar contigo. Pai, neste momento, nós te adoramos e abençoa todos aqueles que estão precisando de uma bênção especial em sua vida. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Alcança agora, estenda a sua mão e dai a tua bênção. Em nome de Jesus é que eu peço. Amém. Deus abençoe o presbítero irmão Adão por esta mensagem. Nós já estamos dando término do trabalho. Lembrando aos irmãos que amanhã, a partir das 9 horas, teremos a Escola Bíblica Dominical, meus irmãos. Nós estamos estudando o livro, ou a carta de Paulo aos Filipenses. Amanhã será a segunda lição. Então, que os irmãos estejam presentes para aprender a palavra do Senhor. Está sendo um estudo de muito aproveito, E eu, como eu estava falando para a mocidade domingo passado, é uma carta que traz muitas inspirações. Então, é importante que nós aprendamos com o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, nesse novo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Amém, meus irmãos? E à noite nós teremos amanhã um grande culto também. Amanhã, pela manhã, será o encerramento da EBM, da Escola Bíblica Ministerial, tendo a prova, Mas à noite estaremos todos aqui para glorificar o Senhor juntamente com os irmãos. Amém? Deus abençoe os irmãos, você que está nos visitando, ao jovem Maico lá, o meu cunhado também, o Tiago. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar o presbítero irmão Pedro para estar orando, e o pastor Pedro estará dando a bênção apostólica. Graças a Deus. Então vamos orar, agradecer ao Senhor pelas bênçãos, pelas vitórias alcançadas nessa noite. Vamos orar. Maravilhoso Pai que está no céu, em nome do seu Filho amado, meu Deus, nós agradecemos todo aquilo, Senhor, que nós estamos ouvindo nessa noite, através do poder da Tua santa e poderosa palavra, através da nata do Evangelho, Senhor. O Evangelho da cura, da libertação e da salvação. Deus da glória, nos abençoa grandemente, meu Pai, para que nós podemos ir nessa jornada, nessa caminhada, sem temer, sem vacilar, sem olhar para a esquerda, nem para a direita, muito menos para trás, mas olhar para cima, para o alto, que nós verá, como diz Paulo, o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, Senhor da glória. Abençoa o seu povo, meu Pai. Abençoa a sua igreja de uma maneira poderosa e gloriosa. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e sempre. Junto, digamos, amém. Deus vos abençoe.